Camila equilibrava 3 pratos na mão esquerda quando ouviu a risada sarcástica ecoar pelo salão dourado. Otávio Monteiro, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ergueu a taça de champanhe francês e apontou diretamente para ela. Vejam só, pessoal. Mais uma garçonete que provavelmente nem terminou o ensino médio servindo a elite de São Paulo. Sua voz cortou o burburinho elegante como uma lâmina. Aposto que nem sabe falar inglês direito. Essa é a realidade do nosso Brasil, não é mesmo? Os convidados riram constrangidos. Camila respirou fundo, os nós dos dedos brancos segurando a bandeja. O ambiente do Hotel Unique parecia suspenso no tempo. Os lustres de cristal projetavam reflexos dourados sobre os rostos curiosos que agora se voltavam para a cena. Camila Ribeiro, 19 anos, permaneceu imóvel por um momento que pareceu eterno. Seu uniforme preto e simples contrastava brutalmente com os vestidos de gala e ternos sob medida que a cercavam como uma constelação de privilégios. Ela depositou os pratos com precisão cirúrgica na mesa dos executivos japoneses, cada movimento controlado e elegante. O barulho suave da porcelana tocando a mesa ecoou como um tambor de guerra no silêncio expectante. Quando se virou para encarar Otávio, seus olhos castanhos brilhavam com uma serenidade que contrastava com a crueldade casual do empresário. "Com licença, senhor", disse Camila, sua voz cortando o ar tenso como seda sobre aço. "I believe you're gravely mistaken about both my educational background and my linguistic capability." Acredito que o senhor está redondamente enganado tanto sobre minha formação educacional quanto sobre minhas capacidades linguísticas. Aqui. As palavras fluíram de seus lábios com uma pronúncia que faria qualquer professor de Oxford suspirar de admiração. Cada sílaba carregava uma elegância natural, uma sofisticação que transformou o insulto de Otávio em cinzas. O empresário piscou várias vezes, como se tivesse levado um balde de água fria. "Furthermore", continuou Camila, elevando ligeiramente o tom sem perder a compostura, "I find your assumptions rather presumptuous, considering you've never bothered to engage in any meaningful conversation with the service staff of this establishment. Além disso, considero suas suposições bastante presunçosas, considerando que o senhor nunca se deu ao trabalho de iniciar qualquer conversa significativa com a equipe de serviço deste estabelecimento." Um murmúrio percorreu o salão como onda se espalhando em um lago. A esposa do embaixador americano abaixou a taça de champanhe, os olhos arregalados. O cônsul britânico inclinou a cabeça, reconhecendo não apenas a fluência impecável, mas o sotaque refinado que sugeria anos de estudo dedicado. Alguns convidados trocaram olhares surpresos, como se testemunhassem um truque de mágica particularmente impressionante. Otávio sentiu o primeiro gosto amargo da humilhação subir pela garganta. O controle da situação estava escorregando de suas mãos como areia. "Isso não prova nada", ele balbuciou, tentando recuperar a autoridade que sentia escapar. "Qualquer um pode decorar algumas frases bonitas. Aposto que você nem entende o que está falando." O sorriso que se formou nos lábios de Camila foi suave, quase maternal. Ela cruzou as mãos à frente do corpo, assumindo uma postura que irradiava confiança tranquila, como uma professora diante de um aluno particularmente teimoso. "Monsieur Monteiro", começou ela, a transição para o francês tão fluida quanto água corrente. "Si vous pensez que je récite simplement des phrases mémorisées, vous vous trompez profondément. J'ai consacré 3 années à étudier cette magnifique langue dans une bibliothèque publique du quartier de Itaquera." "Senhor Monteiro, se o senhor pensa que estou simplesmente recitando frases memorizadas, está profundamente enganado. Dediquei 3 anos ao estudo desta língua magnífica em uma biblioteca pública no bairro de Itaquera." A mudança foi tão natural que alguns convidados precisaram de vários segundos para processar o que havia acontecido. O embaixador francês se aproximou discretamente, fascinado pela pureza do sotaque parisiense que emergia dos lábios de uma garçonete brasileira. Otávio sentiu o sangue subir ao rosto, tingindo-o de um vermelho que contrastava com sua camisa branca impecável. "Vous savez", continuou Camila, dirigindo-se agora diretamente ao diplomata francês, "j'ai toujours cru que les langues sont des ponts qui connectent tous les âmes, indépendamment de notre origine sociale ou de notre profession. Sabe, eu sempre acreditei que as línguas são pontes que conectam as almas, independentemente de nossa origem social ou de nossa profissão." "C'est magnifique", murmurou o francês, genuinamente impressionado. "É magnífico." Mas Otávio estava perdendo terreno rapidamente e sabia disso. Sua estratégia de humilhação pública havia se voltado contra ele como um bumerangue afiado. "Continue então", rosnou, a arrogância agora misturada com desespero. "Se é tão inteligente assim, prove que não está apenas repetindo truques de circo." Camila se virou para o grupo de empresários espanhóis que observava a cena com interesse crescente.
Seus olhos brilharam com uma luz interior que parecia alimentada por anos de determinação silenciosa. Senhores, disse ela, sua voz adquirindo a musicalidade característica do espanhol. Me complace enormemente poder dirigir-me a ustedes em su hermoso idioma. Aprendí español porque creo profundamente que las barreras del idioma son a menudo barreras del corazón, y mi objetivo siempre ha sido construir puentes, no muros. Senhores, me dá um prazer enorme poder me dirigir a vocês em seu belo idioma. Aprendi espanhol porque acredito profundamente que as barreiras da língua são muitas vezes barreiras do coração, e meu objetivo sempre foi construir pontes, não muros. Os espanhóis se entreolharam, admiração genuína estampada em seus rostos. O representante de uma multinacional madrilena começou a aplaudir devagar, seus olhos brilhando com respeito. "Es extraordinário", murmurou para seu companheiro. "Habla melhor que muitos de nossos próprios executivos." É extraordinário. Ela fala melhor que muitos dos nossos próprios executivos. Mas Camila estava apenas começando. Ela se dirigiu ao grupo de executivos alemães com a mesma naturalidade com que uma soprano alcança as notas mais altas. "Meine sehr geschätzten deutschen Freunde", disse ela, a precisão germânica evidente em cada consoante. "Es ist mir eine außerordentliche Ehre, mit Ihnen in Ihrer wunderschönen Sprache sprechen zu können. Ich habe Deutsch gelernt, weil ich glaube, dass Bildung keine Grenzen kennt, wenn man den unerschütterlichen Willen hat zu lernen." Meus caros amigos alemães, é uma honra extraordinária poder falar com vocês em sua língua maravilhosa. Aprendi alemão porque acredito que a educação não conhece fronteiras quando se tem a vontade inabalável de aprender. O representante da BMW deixou escapar um "Mein Gott" sussurrado, a admiração evidente em sua voz. O diretor da Siemens inclinou-se para sussurrar algo ao ouvido de sua esposa, ambos observando Camila com uma reverência que geralmente reservavam para mestres universitários. Por fim, Camila se curvou respeitosamente diante dos investidores japoneses que havia servido momentos antes, suas mãos formando um gesto de reverência tradicional. "Jae-young", começou ela, sua pronúncia do japonês carregando o respeito milenar da cultura oriental. "Shi no nihongo ga mada kanpeki de wa nai koto o fukaku ochabi moshiagemasu. Shikashi, shin no sonkei to genkyo-sa wa, gengo no kare o koete, kokoro kara kokoro e to tsudawaru mono da to shinjite orimasu." Senhoras e senhores, peço profundas desculpas por meu japonês ainda não ser perfeito. No entanto, acredito que o verdadeiro respeito e a humildade transcendem as barreiras linguísticas e são transmitidos de coração para coração. O silêncio que seguiu foi diferente de qualquer coisa que aquele salão já havia testemunhado. Era um silêncio carregado de admiração, constrangimento e uma reverência quase religiosa. 200 pessoas observavam uma jovem de uniforme simples, que acabara de demonstrar um domínio linguístico que deixava muitos diplomatas profissionais no chinelo, dirigindo-se a cada grupo de convidados em sua língua nativa, com uma sofisticação e respeito, que faziam Otávio parecer um bárbaro grosseiro. No canto do salão, Helena Ribeiro sentia lágrimas quentes escorrerem por suas faces marcadas pelo tempo. Aos 45 anos, mãos calejadas por décadas de trabalho doméstico, ela assistia a filha brilhar com uma intensidade que fazia seu coração se partir entre orgulho e terror. Conhecia aquele olhar determinado de Camila desde criança, a mesma expressão feroz que via todas as manhãs quando a menina saía para trabalhar de dia e estudar de noite, carregando livros emprestados da biblioteca como se fossem tesouros. Helena deu um passo à frente instintivamente, cada fibra materna em alerta. Sabia que Camila estava pisando em território perigoso. Homens como Otávio Monteiro não perdoavam humilhações públicas, especialmente vindas de alguém que consideravam menos que poeira sob seus sapatos italianos. "Camila", sussurrou Helena, mas sua voz foi engolida pelo burburinho crescente dos convidados. Otávio sentia o chão se abrindo sob seus pés. Rodeado por investidores internacionais, parceiros comerciais e jornalistas especializados, via sua reputação de homem implacável e superior se desintegrar diante de uma garçonete que acabara de provar ser mais culta que ele. A humilhação queimava em sua garganta como ácido, fazendo o que homens como ele sempre fazem quando confrontados com sua própria mediocridade. Atacou com mais veneno. "Muito impressionante esse teatrinho", cuspiu, a voz carregada de uma raiva que fazia suas veias saltarem no pescoço. "Mas qualquer macaco treinado pode repetir sons. Aposto que você não consegue manter uma conversa real em nenhum desses idiomas. Isso é pura encenação barata." O insulto ecoou pelo salão como um tiro. Vários convidados recuaram, chocados com a grosseria. A tensão no ar se tornou quase palpável, elétrica.
Camila respirou fundo, sentindo o peso de 200 pares de olhos sobre ela. Era o momento que definiria não apenas sua noite, mas possivelmente o resto de sua existência. Ela podia recuar, aceitar a humilhação e voltar à invisibilidade segura. Ou podia lutar. Escolheu lutar. Senhor Monteiro, disse ela voltando ao português com uma calma que contrastava brutalmente com a agitação do empresário. O senhor tem certeza absoluta de que quer que eu continue? Porque se tem uma coisa que aprendi em meus anos de estudo, é que conhecimento é poder. E poder, às vezes, pode ser bastante revelador. Havia algo na forma como ela pronunciou a última palavra que fez Otávio engolir em seco. Um pressentimento sombrio começou a se formar em sua mente, mas ele já havia se comprometido demais para recuar. Sua reputação estava em jogo diante de pessoas que movimentavam bilhões de reais. Continue, disse entre dentes cerrados. Mostre do que é realmente capaz. Camila assentiu lentamente, como um general que acabara de receber a declaração de guerra que esperava há anos. Caminhou com passos medidos até sua bolsa pequena, que havia deixado discretamente atrás do balcão do bar. Cada movimento era calculado, preciso, carregado de uma determinação que fez o silêncio no salão se aprofundar ainda mais. Quando retornou, trazia nas mãos uma pasta de documentos que parecia ter sido preparada para esse momento exato. A organização meticulosa era evidente. Cada papel perfeitamente alinhado, cada certificado protegido por plástico transparente. O senhor mencionou que qualquer macaco pode repetir sons, disse Camila, abrindo a pasta com movimentos que lembravam um advogado apresentando evidências cruciais. Creio que será consideravelmente mais difícil explicar isto. Ela estendeu o primeiro documento como se fosse uma sentença judicial. Era um certificado do Cambridge English, nível C2 Proficiency, o selo dourado brilhando sob as luzes do salão como uma medalha de honra. Este é meu certificado de proficiência em inglês, anunciou, sua voz agora carregando uma autoridade que fez Otávio recuar instintivamente. Nível C2, o mais alto possível no quadro europeu de referência, obtido através de bolsa de estudos em plataforma online, depois de 2 anos de preparação intensa. O segundo documento era ainda mais impressionante. Delphi C2, em francês, com notas próximas à perfeição. Este é meu certificado francês, continuou ela, exibindo cada documento como troféus de uma guerra silenciosa. Também nível C2. Estudei sozinha, usando recursos da Aliança Francesa disponíveis gratuitamente na internet. Um por um, ela foi apresentando seus tesouros intelectuais. Dele C2 em espanhol, teste DAF nível 5 em alemão, e um certificado do Instituto Confúcio para Mandarim, nível HSK 5. Todos obtidos através de cursos gratuitos, biblioteca pública, determinação inabalável e uma fé absoluta de que educação não é privilégio, é direito, concluiu, sua voz carregada de uma dignidade que fez vários convidados abaixarem a cabeça, envergonhados pela própria complacência. Otávio olhava para os documentos como se fossem relíquias de uma civilização perdida. Sua mente privilegiada, acostumada a comprar soluções, tentava processar como uma garçonete de periferia havia conseguido algo que muitos de seus executivos, com MBAs de universidades americanas, não possuíam. Isso é impossível, murmurou, mais para si mesmo que para ela. Senhor Monteiro, disse Camila, recolhendo os certificados com o mesmo cuidado reverente com que os havia apresentado. Há muita coisa neste mundo que o senhor considera impossível, simplesmente porque nunca precisou batalhar para conseguir. Mas talvez o problema não seja a impossibilidade das conquistas. Talvez o problema seja a pobreza da sua imaginação. Ela fez uma pausa teatral, observando o rosto vermelho do empresário se tornar ainda mais escarlate, antes de acrescentar com um sorriso que não chegava aos olhos. E garanto ao senhor que ainda não viu nem a ponta do iceberg. O silêncio que seguiu as palavras de Camila vibrava com uma tensão quase elétrica, como se o próprio ar do salão tivesse se tornado mais denso e carregado. Otávio Monteiro, acostumado a dominar qualquer ambiente em que pisava com sua presença imponente, sentia-se como um gladiador ferido no centro de uma arena hostil. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, enquanto segurava a taça de champanhe, Dom Perignon, o líquido dourado refletindo as luzes do lustre de cristal como pequenos sóis zombeteiros que pareciam rir de sua situação. O empresário observou ao redor, notando como os convidados se posicionavam de forma diferente agora. Onde antes havia reverência automática, agora havia curiosidade, interesse genuíno pela jovem que havia acabado de desafiá-lo publicamente. Era uma mudança sutil, mas inegável na dinâmica de poder do ambiente. Muito bem, disse ele finalmente, a voz rouca de raiva contida,
tentando recuperar o controle da situação. Você conseguiu alguns papéis bonitos, impressionou algumas pessoas com seu showzinho linguístico. Mas isso não muda o fato fundamental e imutável de que você é apenas uma garçonete servindo pessoas verdadeiramente importantes. Conhecimento sem posição social consolidada não vale absolutamente nada neste mundo real. Camila inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, como se contemplasse uma criança fazendo birra no supermercado. O gesto tinha uma paciência quase maternal, que irritou Otávio ainda mais profundamente, como se ela estivesse invertendo completamente os papéis de autoridade entre eles. Posição social, repetiu ela devagar, saboreando cada sílaba como se fosse um vinho raro e complexo. Muito interessante que o senhor mencione especificamente isso, porque coincidentemente, senhor Monteiro, eu conheço muito bem a atual posição social da sua empresa no mercado internacional. Ela fez uma pausa deliberada e calculada, deixando a frase pairar no ar como fumaça de um cigarro cubano caro. Os convidados se aproximaram instintivamente, magnetizados pela tensão crescente entre os dois protagonistas deste drama completamente inesperado, que estava se desenrolando diante de seus olhos, principalmente depois dos últimos contratos internacionais, perdidos de forma tão desnecessária. A mudança no rosto de Otávio foi instantânea e devastadora. A máscara de arrogância confiante deu lugar a uma expressão de alarme genuíno e crescente, como se alguém tivesse acendido uma luz de alerta vermelha em sua mente empresarial. Como uma simples garçonete de uniforme preto poderia saber sobre os negócios mais confidenciais e sigilosos de sua empresa multinacional? Do que exatamente você está falando, menina? Perguntou, tentando desesperadamente manter a voz firme e autoritária. Mas uma nota clara de pânico já era perceptível para qualquer ouvido treinado. Camila se aproximou alguns passos calculados e precisos, suas palavras agora direcionadas não apenas a Otávio, mas à audiência fascinada que o cercava como um coro grego em uma tragédia clássica. Cada pessoa presente representava milhões em investimentos potenciais, investidores alemães com suas precisões técnicas, parceiros japoneses com seus protocolos rigorosos, diplomatas franceses com sua sofisticação cultural. Cada palavra que ela pronunciasse seria lembrada, analisada, dissecada e comentada em salas de reunião executivas por meses a fio. Estou falando especificamente do contrato com a Tokyo Industries, que vocês perderam de forma espetacular no mês passado, disse ela, sua voz carregando agora a precisão cirúrgica de um bisturi médico cortando tecido infectado. 500 milhões de dólares que literalmente escorregaram pelos dedos da Monteiro Tech, devido a um erro absolutamente grotesco e elementar de tradução na proposta final. O sangue drenou do rosto de Otávio, como se alguém tivesse aberto uma torneira em suas veias principais. Aquela informação específica era ultra secreta, conhecida apenas por meia dúzia de pessoas no mais alto escalão executivo da empresa. Os próprios acionistas majoritários ainda não haviam sido formalmente informados da verdadeira magnitude do desastre financeiro. Como você pode possivelmente saber disso? Sussurrou ele, a voz quase inaudível, mesmo no silêncio tenso do salão. Os executivos japoneses presentes no evento começaram a murmurar discretamente entre si, em sua língua nativa, reconhecendo claramente os detalhes específicos que Camila estava mencionando. Seus rostos diplomáticos expressavam uma mistura controlada de surpresa e confirmação tácita, que não passou despercebida pelos outros convidados atentos. Ou talvez o senhor prefira discutir publicamente o fiasco ainda mais constrangedor com o consórcio alemão da BMW e Mercedes-Benz. Continuou Camila, implacável como uma máquina de guerra bem azeitada. 200 milhões de euros que se evaporaram completamente, porque alguém na sua equipe de tradução traduziu Strategic Partnership Proposal como proposta de sociedade limitada, em vez de proposta de parceria estratégica. Os alemães, com sua precisão característica, interpretaram isso como uma tentativa mal disfarçada de aquisição hostil e cancelaram todas as negociações na mesma hora. Murmúrios preocupados começaram a se espalhar pelo salão, como ondas concêntricas em um lago perturbado. Os investidores alemães presentes trocavam olhares carregados de significado e reconhecimento. O representante sênior da BMW franzia a testa profundamente, conectando informações que claramente não deveria ter acesso. O diretor executivo da Siemens sussurrava algo urgente e preocupado no ouvido de sua esposa, ambos agora observando Otávio com uma expressão que misturava decepção profissional e incredulidade técnica. Mein Gott! Murmurou o alemão da BMW para seu colega. Jetzt verstehen wir endlich warum die Verhandlungen so verwirrend und chaotisch waren. Meu Deus!
Agora finalmente entendemos por que as negociações foram tão confusas e caóticas. Otávio sentia o mundo girar descontroladamente ao seu redor como um carrossel quebrado. Não apenas ela conhecia detalhes íntimos de seus negócios mais sigilosos e protegidos, mas estava metodicamente expondo fracassos cuidadosamente escondidos diante de exatamente as pessoas que ele não podia se dar ao luxo de decepcionar ou alienar. "Pare com isso imediatamente", murmurou ele, mas sua voz soou mais como um pedido desesperado do que uma ordem executiva. "Ou podemos falar abertamente sobre o contrato francês igualmente desastroso", Camila continuou, sua voz ganhando força e confiança como uma sinfonia de Beethoven chegando ao clímax dramático. "Aquele onde vocês traduziram délai de livraison flexible como prazo de entrega flexível, em vez de prazo de entrega fixo. Os franceses esperavam razoavelmente flexibilidade nos prazos de entrega. Vocês prometeram categoricamente rigidez absoluta. Resultado previsível: mais 300 milhões de euros evaporados em uma única reunião de 15 minutos. O embaixador francês deixou escapar um suspiro audível e resignado, balançando a cabeça com desaprovação diplomática. Sua esposa cochichava algo em francês que soava muito parecido com "quelle catástrofe monumentale". O diplomata se virou discretamente para sua comitiva e sussurrou: "Maintenant je comprends parfaitement pourquoi les négociations ont échoué si rapidement et si définitivement." Agora eu entendo perfeitamente por que as negociações falharam tão rápida e definitivamente. Camila se virou lentamente em um movimento quase teatral, seus olhos percorrendo metodicamente cada rosto chocado na plateia, como um maestro experiente, observando sua orquestra antes de um solo crucial. "E certamente não posso esquecer do meu favorito pessoal", disse ela, um sorriso perigoso e calculado brincando sutilmente em seus lábios. "O contrato espanhol, onde alguém da sua equipe confundiu completamente sociedade anônima com sociedade anônima, criando uma estrutura legal absolutamente inexistente, que fez os advogados especializados de Madrid literalmente rirem por 3 dias seguidos, antes de cancelarem tudo definitivamente." O embaixador espanhol não conseguiu conter uma risadinha involuntária, imediatamente coberta por um pigarro constrangido, quando percebeu que todos os olhares se voltavam para ele. "Perdão", murmurou diplomaticamente, "pero es que realmente fui extremadamente cômico desde o ponto de vista legal." "Perdão, mas é que realmente foi extremamente cômico do ponto de vista legal. Mas há muito mais para compartilhar", continuou Camila, agora completamente no controle absoluto da situação e da audiência. O contrato com a empresa petrolífera norueguesa Statoil, onde offshore drilling rights, foi brilhantemente traduzido como direitos de perfuração costa afora, em vez de direitos de perfuração marítima. Os noruegueses, compreensivelmente, pensaram que vocês estavam oferecendo perfurar praias turísticas, não o fundo do mar. Um executivo norueguês presente balançou a cabeça em reconhecimento claro. "Det var derfor kontrakten var så forvirrende og meningsløs", murmurou significativamente para seu colega loiro. "Foi por isso que o contrato era tão confuso e sem sentido." Camila prosseguiu implacavelmente com sua devastação sistemática e metodológica, e o memorando de entendimento com o consórcio italiano da Fiat e Ferrari, onde Società per Azioni foi transformado em sociedade por ações, em vez de sociedade anônima, criando uma confusão legal bizantina que durou meses inteiros e custou milhões em honorários advocatícios. O cônsul italiano se inclinou para a frente, genuinamente interessado. "Ecco perché non riuscivamo assolutamente a capire la struttura societaria proposta", disse ele, conectando finalmente os pontos confusos. "É por isso que não conseguíamos entender de forma alguma a sua estrutura societária proposta. E não podemos esquecer", continuou Camila com precisão cirúrgica, "do contrato canadense onde Joint Venture Agreement virou acordo de aventura conjunta, fazendo os canadenses pensarem que vocês estavam propondo algum tipo de excursão turística corporativa." Um murmúrio de incredulidade percorreu o salão. Os erros eram tão básicos, tão elementares, que beiravam o absurdo cômico. Otávio estava visivelmente pálido como um fantasma, suor frio escorrendo abundantemente por sua testa, apesar do ar-condicionado industrial do hotel funcionando perfeitamente. Cada revelação meticulosa de Camila era uma nova facada precisa em sua reputação internacional, expondo não apenas incompetência técnica, mas um padrão sistemático e repetitivo de erros que havia custado literalmente bilhões de dólares. Como é humanamente possível que você saiba de absolutamente tudo isso? Essas informações são altamente classificadas, protegidas por acordos de confidencialidade rígidos.
Camila sorriu então, e foi um sorriso completamente diferente de qualquer outro que havia exibido naquela noite memorável. Era o sorriso sereno de um jogador de pôquer mundial, prestes a revelar um Royal Flush impossível. Era o sorriso confiante de alguém que havia planejado este momento exato por meses, talvez anos inteiros. Porque, Sr. Monteiro, disse ela, cada palavra caindo como uma gota de ácido sulfúrico concentrado, eu fui exatamente a pessoa que tentou desesperadamente salvá-los de absolutamente todos esses desastres monumentais e evitáveis. O silêncio que se seguiu foi absolutamente sobrenatural, como se o próprio tempo tivesse parado de funcionar. Até mesmo o burburinho distante dos garçons profissionais circulando discretamente com bandejas de canapés parou completamente, como se o hotel inteiro tivesse suspendido a respiração coletivamente. 200 pessoas aguardavam em suspense total a explicação que certamente mudaria tudo irrevogavelmente. Eu trabalho meio período como freelancer especializada em uma das maiores e mais respeitadas plataformas internacionais de tradução profissional. Continuou Camila, sua voz cortando o silêncio absoluto como uma lâmina japonesa afiada. Nos últimos 8 meses consecutivos, recebi exatamente 29 contratos específicos de tradução da Monteiro Tech, através de diferentes intermediários, agências e terceirizadas. 29 oportunidades douradas e desperdiçadas de salvar sua empresa de erros catastróficos, que qualquer estudante sério de segundo ano de idiomas teria evitado facilmente. Ela fez uma pausa teatral e calculada, deixando a revelação bombástica se assentar lentamente como poeira radioativa, depois de uma explosão nuclear demolidora. Em absolutamente todos os 29 casos, sem exceção, enviei mensagens extremamente detalhadas, técnicas e profissionais através da plataforma oficial, alertando especificamente sobre erros graves, grosseiros, elementares nas traduções originais que vocês haviam previamente contratado, de outras empresas supostamente especializadas. Erros que eu sabia, com certeza matemática absoluta, que custariam centenas de milhões de dólares em contratos perdidos. Em todos os 29 casos, minhas correções detalhadas e fundamentadas foram sumariamente ignoradas sem nem mesmo uma resposta educada ou um agradecimento protocolar. Camila puxou seu smartphone último modelo e navegou até uma pasta organizada, mostrando uma série impressionante de mensagens na tela brilhante. Aqui estão todas as evidências digitais irrefutáveis. 29 tentativas documentadas de salvar a Monteiro Tech de si mesma. 29 oportunidades históricas desperdiçadas porque vocês conscientemente escolheram a arrogância cultural sobre a precisão técnica, o preconceito socioeconômico sobre o lucro empresarial. Otávio cambaleou levemente, como se tivesse recebido um soco devastador diretamente no plexo solar. Sua mente executiva tentava desesperadamente processar a informação revolucionária, conectar os pontos trágicos de uma catástrofe que ele próprio havia orquestrado, através de sua negligência sistemática e preconceitos profundos. Você é realmente a Ser Ribeiro Traduções? Perguntou ele, a voz mal passando de um sussurro patético. Exatamente isso, respondeu Camila com uma satisfação fria e calculada. Durante 8 meses inteiros e consecutivos, vocês rejeitaram sistemática e categoricamente o trabalho de uma das tradutoras mais bem avaliadas, respeitadas e tecnicamente competentes de toda a plataforma internacional. Sabe precisamente por quê, Sr. Monteiro? Ela fez uma pausa dramática e histórica, permitindo que a pergunta retórica ecoasse significativamente no salão luxuoso. Porque meu perfil profissional indicava claramente e sem ambiguidade que eu era do Brasil, tinha apenas 19 anos de idade. E minha fotografia mostrava obviamente uma jovem negra de origem visivelmente humilde. Essas 3 informações demográficas básicas foram absolutamente suficientes para que vocês me descartassem automaticamente e preconceituosamente, independentemente completamente das minhas qualificações técnicas comprovadas ou da qualidade demonstrável do meu trabalho especializado. As palavras caíram como bombas de fragmentação no salão elegante e refinado. Cada revelação meticulosa era uma facada precisa na reputação que Otávio havia construído meticulosamente ao longo de décadas de trabalho árduo e networking estratégico. Vocês literalmente e conscientemente escolheram pagar até 5 vezes mais caro por traduções demonstravelmente inferiores de empresas europeias e americanas, com credenciais questionáveis. Continuou Camila, sua indignação finalmente transparecendo na voz como lava incandescente de um vulcão em erupção.
Preferiram confiar cegamente em estrangeiros brancos com diplomas bonitos do que em uma brasileira com certificações impecáveis e anos de experiência internacional comprovada. Helena observava toda a cena de longe, o coração batendo tão forte e acelerado que ela genuinamente temia que todos pudessem ouvir o som como um tambor tribal de guerra. Sua filha estava literalmente brincando com fogo nuclear, desafiando diretamente um dos homens mais poderosos, influentes e vingativos do país inteiro. Mas, simultaneamente, sentia um orgulho feroz e selvagem queimar intensamente em seu peito, como uma chama eterna e inextinguível. Camila não estava meramente defendendo a si mesma pessoalmente. Estava corajosamente defendendo todas as pessoas exatamente como elas, todos os trabalhadores invisíveis, que eram automaticamente descartados antes mesmo de terem uma chance real de provar seu valor humano. Deixe-me ser ainda mais específica e detalhada sobre o custo real e tangível da sua arrogância institucional, disse Camila, puxando uma calculadora científica do bolso organizado. Se tivessem simplesmente aceito meu trabalho profissional e seguido religiosamente minhas correções fundamentadas, teriam economizado aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de dólares em contratos internacionais perdidos apenas nos últimos 8 meses. Os números astronômicos eram literalmente impossíveis de ignorar ou minimizar. Vários investidores sofisticados tiraram imediatamente seus próprios telefones, fazendo cálculos rápidos e verificações cruzadas. 1 bilhão e 800 milhões de dólares representava aproximadamente 65% do valor total de mercado atual da Monteiro Tech. Mas a tragédia financeira não para absolutamente aí, continuou Camila implacavelmente como uma força da natureza, porque além dos contratos diretamente perdidos, há o custo exponencial de oportunidade. Quantos outros parceiros estratégicos potenciais ouviram falar especificamente desses fracassos públicos e decidiram procurar competidores mais confiáveis e competentes? Quanto vale precisamente a reputação internacional que vocês sistematicamente destruíram com sua incompetência linguística crônica? Um murmúrio crescente de preocupação e cálculo percorreu todo o salão, enquanto empresários experientes e investidores sofisticados calculavam mentalmente as implicações exponenciais. A situação financeira era dramaticamente muito pior do que qualquer pessoa havia imaginado em seus cenários mais pessimistas. E há mais dados concretos, disse Camila, exibindo uma planilha detalhada em seu telefone. Vocês perderam 17% de participação no mercado asiático nos últimos 6 meses. A Monteiro Tech caiu do 3º para o 9º lugar no ranking de confiabilidade entre empresas tecnológicas europeias. 3 fundos de investimento internacionais retiraram suas aplicações na semana passada. Cada estatística era como uma bala certeira. Otávio sentia sua autoridade se desintegrar publicamente, pedaço por pedaço, diante de uma audiência que incluía seus próprios investidores e parceiros comerciais. Otávio tentou desesperadamente se recompor, agarrando-se aos últimos fragmentos esfiapados de sua autoridade, como um náufrago se agarra a destroços flutuantes em um oceano tempestuoso. Mesmo que absolutamente tudo isso seja verdade, disse ele, a voz carregada de desespero mal disfarçado e crescente. Você é apenas uma freelancer de fim de semana, uma garçonete que faz trabalhos extras esporádicos para complementar uma renda miserável. Isso não muda sua posição fundamental na vida, não altera quem você realmente é, no grande esquema socioeconômico das coisas. Foi então que Camila abriu calmamente a segunda seção de sua pasta meticulosamente organizada, revelando documentos oficiais que fizeram vários convidados curiosos se aproximarem ainda mais, magnetizados pela curiosidade crescente e pelo desenvolvimento dramático da situação. O senhor tem razão absoluta sobre uma coisa muito específica, disse ela, exibindo uma série impressionante de comprovantes de pagamento cuidadosamente organizados, em ordem cronológica perfeita. Eu sou realmente uma freelancer dedicada, e nos últimos 18 meses consecutivos, trabalhando exclusivamente nos fins de semana e madrugadas, depois de servir mesas profissionalmente durante 12 horas por dia, 6 dias por semana, consegui faturar mais de R$560 mil com traduções técnicas especializadas. Os números eram genuinamente impressionantes, especialmente vindos de alguém tão jovem e sem conexões familiares estabelecidas no mundo corporativo sofisticado. Vários empresários experientes presentes ganhavam substancialmente menos que isso em seus salários anuais executivos. Este dinheiro significativo, continuou Camila, sua voz ganhando uma dimensão emocional profunda, não foi desperdiçado em luxos fúteis ou ostentação vazia típica da juventude. Cada centavo foi investido estratégica e responsavelmente.
Primeiro, usei uma parte substancial para tirar definitivamente minha mãe da limpeza noturna extenuante de escritórios e pagar um curso técnico completo e certificado em administração empresarial para ela. Ela gesticulou respeitosamente em direção a Helena, que corou profundamente, dividida entre um orgulho imenso e um constrangimento público compreensível. Segundo, investi significativamente em equipamentos profissionais de tradução, softwares especializados de última geração e uma biblioteca técnica pessoal que rivaliza seriamente com a de qualquer universidade respeitada. Camila exibiu então recibos detalhados de compras que demonstravam investimentos substanciais e inteligentes em tecnologia de ponta e educação continuada. Terceiro, usei o dinheiro estrategicamente para recusar 3 ofertas de emprego muito tentadoras e lucrativas em multinacionais, porque eu queria responsavelmente terminar meus estudos formais primeiro, fazer as coisas do jeito certo e sustentável. Ela exibiu então uma carta oficial impressionante, com o timbre inconfundível da Universidade de São Paulo, o papel timbrado oficial brilhando elegantemente sob as luzes sofisticadas do lustre de cristal. Esta é uma carta oficial de aceitação da USP para o curso de Relações Internacionais, com bolsa integral de excelência acadêmica baseada no meu desempenho excepcional nos testes rigorosos de proficiência linguística, conhecimento geral abrangente e redação analítica avançada. O murmúrio admirativo que percorreu o salão agora era de admiração pura e incontestável. Uma jovem de periferia que havia sistematicamente construído uma carreira internacional sólida, sustentado e elevado socialmente sua família, investido inteligentemente em sua própria educação e garantido uma vaga competitiva em uma das melhores universidades do país, tudo isso aos 19 anos, trabalhando completamente sozinha e contra todas as probabilidades estatísticas adversas. Mas isso ainda não é absolutamente tudo, disse Camila, claramente saboreando cada momento de sua revelação gradual e teatral. Ela exibiu um envelope elegante lacrado com selos internacionais autênticos e carimbos oficiais governamentais. Esta é uma proposta formal, detalhada e juridicamente vinculante de contrato da Organização das Nações Unidas para trabalhar como intérprete simultânea sênior em Genebra, Suíça. Salário inicial: $115.000 anuais, mais benefícios completos internacionais, oportunidades de crescimento acelerado e a chance histórica de moldar comunicações diplomáticas que afetam diretamente milhões de vidas humanas. Otávio sentia-se como se estivesse em um pesadelo surrealista kafkiano, do qual simplesmente não conseguia acordar. A garçonete que ele havia humilhado publicamente e sistematicamente não apenas era comprovadamente mais qualificada que a maioria de seus funcionários graduados em universidades caríssimas, mas provavelmente ganharia substancialmente mais que ele em alguns anos, trabalhando para uma das organizações mais prestigiosas, rigorosas e seletivas do mundo inteiro. Completamente impossível, murmurou ele pateticamente, mas sua voz soou fraca e totalmente sem convicção. Você deve estar inventando, falsificando documentos oficiais. Foi então que um homem elegante e distinto de cabelos grisalhos, que havia permanecido estrategicamente silencioso até então, se adiantou com passos decididos e autoridade natural institucional. Na verdade, disse ele com um sotaque suíço carregado de credibilidade institucional absoluta, eu posso confirmar pessoal e oficialmente a autenticidade completa e total desta oferta de emprego. Meu nome é Klaus Weber e sou o diretor executivo de recursos humanos da Divisão de Interpretação Simultânea da Organização das Nações Unidas. Ele se apresentou formalmente à audiência impressionada antes de continuar com autoridade. Vim especificamente ao Brasil para conhecer pessoalmente a senhorita Ribeiro e finalizar diretamente os detalhes contratuais específicos de sua contratação internacional. Klaus se virou para Camila com um sorriso genuinamente respeitoso e quase paternal. Seus testes rigorosos de proficiência linguística foram literalmente os mais altos que nossa organização centenária já registrou em 78 anos de história institucional para alguém de sua idade específica e background socioeconômico. Quando soubemos que ela estaria trabalhando profissionalmente neste evento de networking, decidi comparecer pessoalmente para observar suas habilidades interpessoais e linguísticas em uma situação social real e desafiadora. A revelação caiu como um raio devastador em céu completamente claro. Camila não era simplesmente uma garçonete talentosa com sonhos ambiciosos e irreais. Era um talento internacional de nível mundial, sendo ativamente cortejado, recrutado e disputado por uma das organizações mais prestigiosas, rigorosa e seletiva do planeta Terra. Klaus continuou diplomaticamente.
dirigindo-se agora à audiência completamente fascinada e impressionada. A senhorita Ribeiro representa exata e precisamente o tipo de profissional excepcional que nossa organização busca prioritariamente no século XXI. Tecnicamente competente, eticamente sólida, culturalmente sensível, socialmente consciente e com uma compreensão profunda e intuitiva das nuances socioculturais que tornam a comunicação internacional verdadeiramente efetiva e transformadora. Ele fez uma pausa significativa e calculada antes de acrescentar o golpe final. Francamente, em meus 22 anos recrutando talentos globalmente em todos os continentes, raramente encontrei alguém com uma combinação tão impressionante e rara de habilidade técnica excepcional e integridade pessoal inabalável. O endosso internacional era devastador para Otávio. Não apenas Camila havia provado sua competência, mas agora tinha a validação oficial de uma das organizações mais respeitadas do mundo. Otávio estava completamente destruído, mas sua arrogância ferida mortalmente era como um animal selvagem agonizante, ainda perigosa e imprevisível, mesmo quando claramente derrotada e humilhada. Mesmo assim, disse ele, a voz desesperada e completamente quebrada, ela continua sendo exatamente quem é. Uma menina pobre da periferia de São Paulo que serve mesas para sobreviver. Isso nunca vai mudar realmente, não importa quantos papéis impressionantes ela consiga acumular, ou quantas pessoas importantes ela impressione. Foi então que Camila sorriu pela última vez naquela noite histórica, mas este sorriso era completamente diferente de todos os outros. Era o sorriso sereno e confiante de um general experiente, prestes a dar o golpe final e decisivo em uma batalha longa, custosa e historicamente significativa. Sabe, senhor Monteiro, disse ela, puxando seu telefone celular do bolso do uniforme com movimentos deliberados e teatrais. O senhor finalmente disse algo com que eu concordo absoluta e completamente. Eu realmente sou, e sempre serei com orgulho, uma menina pobre da periferia. E como tal, aprendi muito cedo na vida que pessoas como o senhor falam demais, e com excessiva franqueza quando acham que ninguém verdadeiramente importante está ouvindo ou prestando atenção real. Ela tocou a tela do celular com dedos firmes e determinados. Imediatamente, a voz inconfundível e cristalina de Otávio encheu todo o salão majestoso, amplificada perfeitamente pelo sistema de som profissional do hotel. Essa gentalha simplesmente não entende que existe uma hierarquia natural e completamente imutável no mundo. Garçonetes, faxineiras, motoristas, seguranças, porteiros, jardineiros, são todos fundamentalmente iguais. Nasceram biologicamente para servir gente como nós. É da natureza evolutiva deles. É literalmente genético. Eles simplesmente não possuem a capacidade intelectual inata para aspirar a algo maior que isso. O silêncio que se seguiu foi absolutamente sepulcral e sobrenatural. Pessoas literalmente pararam de respirar coletivamente. A gravação continuou, implacável e devastadoramente clara. É exatamente por isso que eu tenho uma política empresarial rígida de nunca contratar brasileiro para posições realmente importantes na empresa. São preguiçosos e acomodados por natureza, especialmente os pobres. Preferem eternamente ficar na zona de conforto medíocre da assistência social, a lutar de verdade por algo melhor e mais digno. Helena sentiu lágrimas de raiva pura e humilhação profunda queimar em seus olhos como ácido concentrado. Cada palavra cruel e preconceituosa era como um tapa violento na cara de milhões de pessoas que acordavam religiosamente antes do sol nascer e dormiam depois da lua aparecer, para dar dignidade básica às suas famílias. A gravação prosseguiu com crueldade metodical e sistemática. E não me façam rir dessas bolsas de estudo ridículas, dessas políticas de inclusão forçada e artificial. É pura perda grotesca de dinheiro público. Um pobre pode até conseguir decorar algumas coisas com muito esforço, mas nunca, jamais, vai ter a elegância natural, a sofisticação cultural inata, o refinamento instintivo de quem nasceu em berço de ouro verdadeiro. Quando o áudio finalmente terminou, depois de quase 3 minutos de exposição total e devastadora, o silêncio no salão era literalmente ensurdecedor. Jornalistas discretamente ativavam gravadores digitais e câmeras. Investidores internacionais trocavam olhares absolutamente horrorizados. Parceiros comerciais pareciam estar assistindo a um desastre de trem em câmera ultra-lenta. Esta gravação específica e comprometedora, disse Camila, sua voz cortando o silêncio como um sino de bronze anunciando um funeral. Foi feita há exatamente 3 semanas e 2 dias, quando o senhor estava conversando animadamente com seus sócios principais no elevador privativo deste mesmo hotel.
Eu estava limpando metodicamente o corredor do 12º andar, quando as portas se abriram, e vocês continuaram falando como se eu fosse literalmente invisível, um móvel sem importância ou humanidade. A revelação final caiu como uma guilhotina. Otávio havia sido completamente derrotado por sua própria arrogância, suas próprias words, sua própria incapacidade de ver a humanidade nas pessoas que considerava inferiores. 6 meses depois, o sol da manhã paulistana filtrava através das janelas Art Deco da Biblioteca Mário de Andrade, criando padrões dourados sobre o piso de mármore polido. O majestoso salão de eventos do prédio histórico fervilhava com uma energia completamente diferente daquela noite tensa no Hotel Unique. Aqui, entre estantes centenárias e murais que contavam a história cultural do Brasil, reuniam-se não magnatas em busca de lucro, mas jovens cujos olhos brilhavam com a promessa de futuros que até poucos meses atrás pareciam impossíveis. Camila observava da lateral do palco improvisado, vestindo um blazer azul marinho elegante que substituíra o uniforme preto daquela noite memorável. Seus cabelos, agora soltos em ondas naturais, emolduravam um rosto que irradiava uma serenidade conquistada. Na primeira fileira de cadeiras, 23 jovens, entre 16 e 22 anos, aguardavam ansiosamente seus nomes serem chamados. Programa Pontes de Conhecimento, primeira turma de bolsistas, anunciou o apresentador, sua voz ecoando pelo salão repleto de famílias, educadores e representantes da mídia. Cada jovem que subia ao palco carregava uma história. Maria Fernanda, 17 anos, filha de uma diarista de cidade Tiradentes, havia dominado mandarim assistindo dramas coreanos legendados e praticando com tutoriais no YouTube. Quando recebeu sua bolsa integral para estudar na Universidade Federal de São Paulo, sua mãe chorou tanto que precisou ser consolada por outros pais presentes. Eu nem sabia que existia universidade pública até a Camila vir na nossa escola, disse Maria Fernanda ao microfone, a voz tremendo de emoção. Achava que estudar línguas era coisa de rico. Hoje vou estudar relações internacionais e quero trabalhar na ONU, igual ela. Klaus Weber, presente na cerimônia como representante oficial da ONU, aplaudia de forma calorosa da plateia. Ao seu lado, outros diplomatas internacionais observavam com interesse genuíno esses jovens que representavam o futuro de uma comunicação global mais inclusiva. O segundo a receber sua bolsa foi Rafael Santos, 19 anos, que havia aprendido alemão traduzindo manuais técnicos online para complementar a renda familiar. Sua mãe, dona de uma pequena oficina mecânica na periferia de São Paulo, beijava orgulhosa o certificado que o filho segurava. Meu filho sempre foi inteligente, disse ela para uma repórter da Globo, lágrimas escorrendo livremente. Mas ninguém nunca deu oportunidade para ele mostrar. A Camila foi a primeira pessoa que acreditou no potencial dele. Camila sentia o peito apertar com cada história. Eram reflexos de sua própria trajetória, multiplicados por 23. Cada bolsista representava não apenas uma vida transformada, mas uma família inteira que agora via horizontes antes inimagináveis. Quando chegou a vez de Daniel Oliveira, um jovem tímido de 20 anos que havia aprendido francês sozinho, lendo Victor Hugo na biblioteca municipal, a emoção tomou conta do salão. Ele havia perdido o pai cedo e ajudava a mãe vendendo quentinhas na porta de fábricas para pagar os estudos. Eu costumava ter vergonha de falar francês, confessou ele ao microfone. Achava que meu sotaque caipira ia fazer todo mundo rir. Mas a Camila me ensinou que nosso sotaque é nossa identidade, não nossa limitação. O embaixador francês, presente na cerimônia, se levantou espontaneamente para aplaudir. Parfait, murmurou visivelmente emocionado. C'est exactement ce dont le monde a besoin. Perfeito, é exatamente disso que o mundo precisa. Na 13ª cadeira da segunda fileira, Helena Ribeiro observava tudo com um misto de orgulho e incredulidade. Vestia um conjunto social discreto, mas elegante, que havia comprado com seu primeiro salário como supervisora geral da Monteiro Tech. As mãos, ainda calejadas de décadas de trabalho árduo, agora seguravam uma agenda executiva em vez de produtos de limpeza. Dona Helena, sussurrou uma jornalista da revista Veja, inclinando-se em sua direção. Como a senhora se sente vendo sua filha transformar tantas vidas? Helena respirou fundo antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sempre soube que a Camila era especial, mas nunca imaginei que ela conseguiria transformar a dor em oportunidade, não só para ela, mas para tantas outras famílias. Ela fez uma pausa, observando a filha no palco auxiliando uma jovem quilombola que havia aprendido inglês através de músicas gospel. O que mais me emociona é ver que ela não esqueceu de onde veio. Poderia ter simplesmente saído da periferia e nunca mais olhado para trás.
mas escolheu construir pontes. Do outro lado do salão, quase imperceptível no fundo da última fileira, Otávio Monteiro observava a cerimônia em silêncio. Havia chegado discretamente, sem assessores ou seguranças, vestindo um terno simples que contrastava com sua usual ostentação. Nos últimos meses, muito havia mudado em sua vida e perspectiva. O escândalo das gravações havia explodido na mídia exatamente como Camila previra. Durante 3 semanas consecutivas, foi manchete em todos os veículos, desde blogs especializados até o Jornal Nacional. Acionistas furiosos exigiram sua renúncia. Parceiros internacionais cancelaram contratos. Sua empresa perdeu 40% do valor de mercado em 15 dias. Mas algo inesperado aconteceu durante o caos. Em vez de simplesmente destruí-lo, Camila havia oferecido uma alternativa: transformação real. O programa de bolsas não foi apenas uma exigência, foi uma oportunidade de redenção que ela havia estendido a ele. Senhor Monteiro, havia dito ela durante uma das reuniões para estruturar o programa, o senhor pode escolher ser lembrado como o empresário que foi destruído por seus preconceitos, ou como aquele que o superou para criar oportunidades reais. Nos meses que se seguiram, Otávio havia trabalhado diretamente com Camila na seleção dos bolsistas. Pela primeira vez em décadas, teve contato real com pessoas de classes sociais diferentes. Conheceu mães que acordavam às 4 da manhã para trabalhar, jovens que estudavam à luz de velas quando a energia era cortada, famílias inteiras que sonhavam com oportunidades que ele sempre considerou garantidas. A experiência foi transformadora de uma forma que ele jamais esperara. Agora, anunciou o apresentador, convidamos nossa diretora executiva do programa Pontes de Conhecimento, Camila Ribeiro, para suas palavras finais. Camila subiu no palco sob aplausos calorosos. Olhou para a plateia, os bolsistas ansiosos, suas famílias orgulhosas, os diplomatas interessados, os jornalistas atentos, sua mãe emocionada. E lá no fundo, quase escondido, Otávio. Há 6 meses, começou ela, sua voz clara e firme. Eu estava servindo mesas em um evento onde fui humilhada publicamente por alguém que acreditava que minha origem determinava meu valor. O salão ficou em silêncio absoluto. Hoje, vejo 23 jovens que poderiam ter aceito que suas origens determinassem seus destinos, mas não aceitaram, assim como eu não aceitei. Ela gesticulou em direção aos bolsistas. Maria Fernanda poderia ter acreditado que mandarim era impossível para uma menina de cidade Tiradentes. Rafael poderia ter pensado que alemão era coisa de europeu. Daniel poderia ter assumido que francês não era para quem vem de quem tinha. Sua voz ganhou força. Mas eles entenderam algo fundamental. Idiomas não são sobre onde você nasceu, são sobre onde você quer chegar. Os aplausos foram intensos, mas Camila ergueu a mão pedindo silêncio. Quero agradecer especialmente a alguém que está aqui hoje. Alguém que teve a coragem de reconhecer seus erros e transformá-los em oportunidades para outros. Ela olhou diretamente para Otávio. Senhor Monteiro, obrigada por provar que pessoas podem mudar, que erros podem se tornar pontes, e que às vezes quem mais nos machuca pode se tornar quem mais nos ajuda a crescer. Otávio sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Lentamente, se levantou da cadeira do fundo e começou a aplaudir. Outros convidados o reconheceram, e um murmúrio percorreu o salão, mas Camila sorriu e acenou para ele se aproximar. Venha aqui, senhor Monteiro. Você faz parte desta história. Constrangido, mas determinado, Otávio caminhou até a frente. No palco, ao lado de Camila, sua voz tremeu quando pegou o microfone. Há 6 meses, eu era o homem mais arrogante desta cidade. Acreditava que dinheiro e posição social me tornavam superior. A Camila me mostrou que eu estava completamente errado. Ele olhou para os jovens bolsistas. Vocês representam o que há de melhor no Brasil. Não por causa de onde nasceram, mas por causa de quem escolheram se tornar. E eu escolho aprender com vocês. A ovação foi calorosa e genuína. Pela primeira vez em meses, Otávio sentiu algo que havia esquecido. Respeito verdadeiro, baseado não em medo ou interesse, mas em reconhecimento de sua jornada de transformação. 3 horas depois, enquanto o evento chegava ao fim, Camila se encontrou a sós com sua mãe no jardim interno da biblioteca. Você conseguiu, minha filha, disse Helena, abraçando Camila. Não só conseguiu mudar sua vida, mas está mudando o mundo ao seu redor. Nós conseguimos, mãe. Sempre nós. Elas ficaram em silêncio por um momento, observando alguns bolsistas que ainda conversavam animadamente com seus familiares. E agora? Perguntou Helena. Camila sorriu, tirando uma carta do bolso. Agora eu aceito oficialmente a proposta da ONU. Na próxima semana viajo para Genebra.
Helena sentiu o coração apertar, mas sorriu. Sempre soube que você voaria longe. Não vou voar, mãe. Vou construir mais pontes e sempre vou voltar para casa. Enquanto mãe e filha conversavam, Otávio se aproximou discretamente. Camila, posso falar com você um momento? Ela assentiu, e Helena se afastou diplomaticamente. Queria lhe dar isso, disse ele, estendendo um envelope lacrado. É uma procuração dando a você controle total sobre o programa de bolsas. 5 milhões por ano, como prometido, mas sem minha interferência. Você sabe melhor que eu o que esses jovens precisam. Camila pegou o envelope surpresa. Por quê? Porque aprendi que liderança verdadeira não é impor sua vontade. É capacitar pessoas melhores que você a fazerem o que você nunca conseguiria. Ele fez uma pausa. Você é melhor que eu, Camila. Sempre foi. Só levei tempo demais para enxergar. 2 anos depois, em uma cerimônia das Nações Unidas em Genebra, Camila Ribeiro foi reconhecida como a intérprete mais jovem da história da organização a receber o Prêmio de Excelência em Comunicação Internacional. Em seu discurso de aceitação, falou em 5 idiomas sobre a importância de dar voz aos que não têm voz. Na plateia, Helena aplaudia orgulhosa, agora diretora de Recursos Humanos da Monteiro Tech. Ao seu lado, Otávio, que havia se tornado um defensor conhecido de políticas de inclusão social, sorria genuinamente. O programa Pontes de Conhecimento havia se expandido para 8 estados brasileiros e já havia formado mais de 200 jovens tradutores e intérpretes. Maria Fernanda trabalhava na Embaixada Brasileira em Pequim. Rafael havia se tornado o primeiro brasileiro de origem periférica a integrar a equipe de tradução da BMW na Alemanha. Daniel interpretava para a Unesco, em Paris. Mas para Camila, o maior prêmio não estava em Genebra ou em nenhum palco internacional. Estava na mensagem que recebia toda semana de um novo jovem dizendo: Camila, aprendi meu primeiro idioma estrangeiro e agora acredito que posso aprender qualquer coisa. Porque afinal, como ela havia descoberto naquela noite transformadora no Hotel Unique, o verdadeiro idioma que conecta pessoas não é inglês, francês, mandarim ou alemão. É o idioma do respeito, da oportunidade e da crença inabalável de que todo ser humano, independentemente de onde nasceu, possui um valor imenso aguardando para ser descoberto. Se esta história tocou seu coração, não deixe de curtir este conteúdo para ajudar mais pessoas a encontrarem esta mensagem de transformação. Se inscrever no canal para receber mais histórias inspiradoras sobre superação e mudança social. Compartilhar com alguém que precisa saber que origem não determina destino. Comentar abaixo, contando sua própria história de superação, ou sobre alguém que inspirou você a ir além das expectativas. Qual idioma você gostaria de aprender? Que barreiras você está pronto para quebrar? Sua jornada de transformação pode começar hoje mesmo.